Olá, boa tarde. Eu me chamo Samantha e vim apresentar hoje o nosso trabalho intitulado A aplicação do controle estatístico de processo para o envase de garrafas de iogurte em uma indústria de laticínios. Então, a aplicação do controle estatístico ela só age a favor de processos industriais, visto que através de ferramentas de qualidade, gráficos de controle, a gente pode verificar efetivamente como está ocorrendo o controle desse processo. Então, o objetivo desse trabalho foi elaborar gráficos de controle no processo produtivo de iogurtes com 170 gramas, com o auxílio de ferramentas da qualidade e a metodologia CEP, que é o controle estatístico de processo, visando monitorar o processo e aumentar a qualidade do produto, como também sanar problemas de variação de peso líquido em uma das máquinas que envasam esse produto. Como metodologia que foi aplicada no trabalho, foi realizada uma amostragem sistemática em que verificava a quantidade de produtos que passavam na esteira a cada 10 minutos de iogurte e em seguida foi calculada a razão entre a produção e a quantidade de amostras que foram retiradas. Também foram calculados os limites inferiores e superiores de controle. Já a análise dos gráficos de controle ela se deu em par, sendo visto os pontos do gráfico de controle tanto para a média quanto para a amplitude do peso líquido e o gráfico também de atributos de embalagem se tratando no número de defeitos da amostra, e eles foram desenvolvidos no Excel. Também foi calculado os limites de potencial de processo, a capacidade do processo, para verificar se seria um processo capaz. E, por fim, após a obtenção dos gráficos, foram aplicadas ferramentas de controle estatístico na qualidade, como, por exemplo, o gráfico de causa e efeito e os gráficos de controle, que foram elaborados utilizando o Minitab e o Excel, respectivamente. E a partir da metodologia que foi aplicada, como resultados, obtivemos que, nos gráficos de média e amplitude, não foram observados pontos com tendência de alerta, então eles estavam dentro do limite de controle para a média. Portanto, o processo ele encontra-se sob o controle estatístico. Para os gráficos de controle e monitoramento dos números de defeitos na amostra, verificou-se, como estava ocorrendo a selagem, as partes amassadas, o lote e informações sobre as validades e também se a garrafa estava limpa. Foi encontrado uma média de 0,38 defeitos por amostra, sendo a maior parte delas relacionadas a problemas com a selagem. E aí, a partir desse monitoramento que foi realizado, constatou-se que a produção estava seguindo um padrão aleatório e sem causas especiais de variação. Ele estava sob o controle. Através do gráfico de capacidade do processo, foi visto que o processo ele estava incapaz de atender às demandas que já eram específicas do produto na empresa, que estavam vigentes. E aí, com a elevação desse limite superior para o valor de 1,78,15, o processo ele se tornou satisfatoriamente capaz. Também foram utilizados os gráficos o diagrama de causa e efeito para verificar possíveis causas que estavam causando variação no peso desses iogurtes. E aí, baseado nas informações de colaboradores e observações diretas durante a operação, foram encontradas algumas causas, como, por exemplo, em relação à medição, faltava padronização dos pesos na indústria, faltavam quantidades de pesos disponíveis para realizar a calibração dos equipamentos para serem ajustados. Em relação à matéria-prima, as próprias garrafas vinham com variações nos seus próprios pesos e espessuras, o que também implica na qualidade da garrafa que vai armazenar esse produto. Também houve, em relação à mão de obra, falta de verificação e ajuste, falta de treinamento dos funcionários para a operação das máquinas, falta de manutenção preventiva nas máquinas e também variações de temperatura influenciaram nesse resultado. Então, como conclusões, o CEP é uma ferramenta de fácil uso e aplicação que permite monitorar esse processo, detectar possíveis causas, diminuir erros. Também pode-se realizar e observar o controle desse processo. Constatou-se que nessa linha é preciso recalcular os limites de controle e fazer com que o processo se torne capaz.
Por fim, o trabalho monitorou as principais variáveis e os atributos na linha de produção e verificou também que ele pode ser aplicado em outras linhas de processo da fábrica.